Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo de segunda a sexta o livro de Priscila Shirer, A Resolução de Toda Mulher. Este projeto está autorizado pela editora BV Books. Para a aquisição do livro, entre em contato pelo site bvloja.com.br. E chegamos ao 53º dia. Estamos lendo a terceira parte desse livro que define Eis o que importa para mim, amando os meus filhos. A decisão de educar meus filhos em retidão. E hoje vamos finalizar a leitura do capítulo Amor Verdadeiro. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ajude-a como mãe, em que seu exemplo fale mais alto que suas palavras. Capacite-a a amar incondicionalmente seus filhos, como Cristo também os ama. Que ela possa ensiná-los uma vida que glorifica ao Senhor. Capacite e ensine ela todos os dias, dando-lhe estratégias para como educá-los da melhor forma, de acordo com a palavra de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora, assim como a nossa última decisão, o tema educar os filhos é tão extenso que poderíamos ler volumes e mais volumes e ainda assim haveria muita coisa que só poderia ser aprendida com a experiência pessoal. Então, eu propositalmente intitulei essa decisão como Amando os meus filhos, para reduzir nosso foco neste tema em particular, o amor. Qual a melhor forma de se ver o amor na relação entre pais e filhos? As Escrituras nos ensinam que o amor não é passivo, mas sim ativo, e que ele deve ser demonstrado. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João, capítulo 3, versos 18. Sendo assim, a primeira coisa que devemos saber é que o amor, no sentido bíblico e divino, se expressa pelas ações visíveis. A segunda é que ele existe para servir aos interesses do outro, inspirando-o e encorajando na experiência prática de viver na verdade de Deus. Quando o nosso objetivo principal é ensinar aos nossos filhos a verdade de Deus, o foco da nossa missão como mães sofre uma mudança. Começamos a filtrar todas as decisões que tomamos com as seguintes perguntas. Isso é o melhor para os meus filhos e vai ajudá-los a ser adultos que conhecem e que estão dispostos a viver a verdade de Deus? Talvez fazer isso possa não parecer amor para os seus filhos, mas deve significar amor para você. Para os seus filhos, amar significa dar permissão para ver TV por intermináveis horas, tomar grandes quantidades de sorvete e isentar-se da maior parte da responsabilidade, abre aspas, se não de toda, fecha aspas, em relação ao lar e à família. Com essa percepção defeituosa, eles são incapazes de ver e entender o que é melhor para eles e que está além de um dado momento de alegria. Portanto, uma boa parte de suas atitudes em relação a eles nem sempre será traduzida como amor. Eles podem achar que o que você chama de amor é autoritário e desnecessariamente restritivo. E com toda a honestidade, amar os seus filhos da forma como estamos definindo aqui, muitas vezes não vai soar como amor nem mesmo para você. Haverá momentos em que sua vontade de dar amor a eles irá de encontro a toda a emoção que permeia o seu ser e que anseia por afagar e acariciar seus anjinhos. Às vezes, o maior empecilho para amarmos nossos filhos está em nós mesmas, principalmente na suponho. Nós permitimos muito facilmente que nossos sentimentos nos guiem, em vez de tomarmos a decisão inabalável e resistente de amar nossos filhos com sabedoria, maturidade, discernimento e disciplina. Se vamos amá-los como as Escrituras definem, não podemos esperar amizade da parte deles. Somos seus pais e há uma diferença entre esses papéis.
Devemos lhe ensinar a viver de modo a agradar a Deus e a andar por um caminho que os leve a serem adultos respeitosos e responsáveis. Sim, peça para o Senhor também te abençoar com a amizade deles, mas esse não pode ser o seu objetivo principal no momento. Portanto, não tome essa decisão sem garra. Pergunte a si mesma: a minha forma de criar meu filho ou filha mostra que eu sou uma mãe que ama ou apenas uma mãe apaixonada, que é facilmente influenciada por suas lágrimas, birras e constantes mudanças de humor? Se qualquer coisa que você faça raramente seja percebida por eles como amor, então você tem um motivo para se questionar. E se eles gostam de tudo que você faz e de como você faz, talvez você seja uma mãe simplesmente apaixonada por seus filhos, que precisa melhorar e ser uma mãe que verdadeiramente os ama. O amor não é uma brincadeira de criança, é coisa séria, e nossos filhos precisam de pais comprometidos com isso. À luz de alguma situação que você esteja enfrentando com o seu filho ou filha, o que diferencia uma reação apaixonada de uma reação amorosa? Honestamente, qual das opções abaixo você deseja mais? Ser amiga de seu filho ou filha? Ou ser mãe de seu filho ou filha? Como isso influencia a sua forma de criar seu filho ou filha? Se você não é mãe, pense na sua própria criação. Se seus pais foram mais condescendentes, como isso te influenciou? E se eles foram muito rigorosos? Amiga, é um desafio muito grande criar filhos. E nós temos que ter um cuidado porque existe uma linha muito tênue entre aquilo que nós permitimos para não nos tornarmos totalmente permissivos e permitir que eles façam tudo e comam todo o sorvete da geladeira e assistam todas as programações da TV, como a própria autora nos fala. Nós fomos constituídos como a autoridade do Senhor, mães que oram por seus filhos, mães que zelam pela segurança dos filhos e mães que têm então a responsabilidade de colocar limites na vida de nossos filhos, sejam eles infantes, sejam eles adolescentes, sejam eles jovens, e muitas vezes até adultos, porque a voz da mãe e do pai tem autoridade por toda a vida. A palavra de Deus vai nos dizer que quando nós honramos pai e mãe, nós temos longos dias nessa terra. Há uma promessa do Senhor de longitude de dias para aquele que honra os seus pais. Então, se nós amamos aos nossos filhos, nós precisamos ensiná-los a respeito dessa promessa. Há também uma passagem no livro de Samuel que fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a respeito da obediência. Há também o livro de Provérbios que ensina a como corrigir os filhos, a como discipliná-los e que nós não sejamos negligentes e que nós não queremos pular essa parte das Sagradas Escrituras, mas que nós possamos verdadeiramente sermos mães responsáveis que amam o filho e por amar, nós não retemos a vara da disciplina, nós não retemos o conselho sábio e prudente na hora certa. Nós não deixamos de confrontar os erros dos nossos filhos, mas nós temos a autoridade do Senhor e ponderação da parte de Deus para olhar nos olhos dos nossos filhos e redargui-los e corrigi-los naquilo que eles precisam de mudar. Eu creio que o Senhor tem nos confiado uma missão preciosa e que nós possamos então usufruir dessa missão, que possamos então ser tudo aquilo que Deus deseja que sejamos como mãe na vida dos nossos filhos, para que então, quando eles cresçam, todas as palavras, a semente que foi plantada no coração dele, possa produzir frutos. No momento em que eles começarem a fazerem as escolhas da vida adulta, eles se lembrem a respeito do aprendizado que tiveram durante toda a sua infância.
Talvez você não é uma mãe que teve a oportunidade de ensinar a palavra de Deus na infância. Então, para você a palavra é: esse é o tempo de orar. Nós, como mães, temos poder e autoridade vinda do Senhor para clamarmos pelos nossos filhos, para apresentá-los diante de Deus. Temos esta autoridade e, como autoridade no Senhor, podemos apresentá-los pedindo para que o Senhor os constranja em amor e em verdade. Eu quero te encorajar para que neste fim de semana você seja motivada a tirar um tempo com os seus filhos, conversar com eles, verificar qual que é a idade, qual que é a dinâmica em que você pode tocar o coração deles e perguntar o que eles pensam a respeito de Deus, como está o relacionamento deles com Deus, de que forma você pode influenciar ainda mais para que esse relacionamento seja ainda mais genuíno, mais puro e mais constante. Que o Senhor te capacite em meio a um turbilhão de coisas que o presente século quer embutir e quer colocar na mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Mas saiba que você tem autoridade, você tem discernimento, você tem revelação do Espírito Santo para introduzir os filhos de vocês no lugar da presença do Senhor. Eu oro para que você seja uma mãe que queira, dia após dia, ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Nós não precisamos ser perfeitas, nós precisamos querer mudança diariamente. E é nessa mudança diária e nessa mesma comunhão diária é que o Espírito Santo nos dá a estratégia para melhor sermos. Um grande beijo e até o próximo áudio.